Estamos de volta para o quadro Ser Saudável, dessa sexta-feira aqui no Jornal Regional. E conosco aqui mais uma vez o Dr. Araria Gonçalves. Até para que a gente possa dar continuidade, doutor Araria, boa noite, a um assunto que nós falamos aqui dia desses, que é a dor no peito, e alguns telespectadores via e-mail nos pediram algumas orientações a mais. É importante então que nós possamos levar esses detalhes a mais para o nosso telespectador. Mas antes de mais nada, então, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar aqui novamente conosco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse programa, e eu acho que é importante a gente comentar mais algum aspecto a respeito da investigação da dor no peito, porque, como nós dissemos naquela ocasião, a dor no peito nem sempre significa que o indivíduo está tendo infarto. Mas como é uma coisa subjetiva e que o médico não tem como analisar a gravidade só de olhar ou de examinar o paciente, muitas vezes ele precisa de alguns métodos, que a gente chama de métodos complementares. Então, os que inicialmente são lançados mão numa situação dessa são o eletrocardiograma, que é o exame mais básico, digamos assim, gráfico dentro da cardiologia, e muitas vezes, quando há disponibilidade no serviço, como é o caso, por exemplo, aqui do 24 horas da Araucária, é feita a coleta de sangue para dosar uma determinada enzima que, se o valor dela estiver elevada no sangue, pode significar que o indivíduo está tendo uma isquemia, ou seja, está tendo uma falta de circulação no músculo cardíaco. Então, o eletro e essa enzima já sugestionam ou dirigem para o diagnóstico de angina aguda ou infarto agudo do miocárdio. E a partir desses exames básicos é que podem ser solicitados outros também, havendo necessidade, doutor? Bom, veja bem, quando o paciente está num quadro agudo e a suspeita é de infarto, e esses dois exames que eu mencionei, o eletro e a enzima, dão alterados, esse indivíduo imediatamente é transferido para um serviço que tenha hemodinâmica, porque ele tem que fazer daí diretamente o cateterismo, que é o exame que vai dar o diagnóstico de se tem a lesão, o tamanho dessa lesão, se vai precisar operar, se substitui com o próprio catéter, que no caso é chamada angioplastia, ou se não é nada, e era outra coisa. Mas o passo seguinte é numa situação aguda. Agora, o indivíduo que cronicamente vem no consultório com uma história de dor no peito, faz o eletro dá um pouco alterado, mas não chega a ser uma alteração que sugira um quadro agudo, esse indivíduo muitas vezes é indicado para ele o teste de esforço, que é aquele da esteira, Sim. Que é um exame muito mais completo que o eletro do ponto de vista da análise de isquemia. E o indivíduo que às vezes não pode fazer o teste ergométrico por alguma razão física, tem lá um problema ortopédico, ou é uma pessoa de muita idade, etc. e tal, existe um outro método chamado ecoestresse, onde é injetada uma substância na veia do indivíduo que faz com que o coração bata um pouquinho mais forte e mais rápido, e é feita uma ecografia para ver se justamente o músculo cardíaco está contraindo direitinho, se há circulação de sangue, para também diagnosticar se tem isquemia ou não. No caso do teste de esforço positivo e do ecoestresse positivo, esse indivíduo é remetido daí para o cateterismo e eventualmente para fazer o tratamento desse quadro. Bom, é importante dizer que a medicina hoje, avançada da forma como está, existem muitas possibilidades desses exames realmente mostrarem de forma cada vez mais correta o estado em que se encontra o coração. Com certeza, inclusive existem outros métodos mais modernos que surgiram aí, um deles o pessoal já deve ter ouvido falar, que é a tal da angiotomografia, que é um exame que mostra exatamente a artéria e a quantidade de depósito que ela tem de cálcio, de placa de ateroma, até para numa situação ou outra indicar a própria cirurgia e o tratamento. Então, é um exame naturalmente caro e que ainda não é usado assim a tão larga mão como os outros exames, mas dependendo da necessidade do paciente, ele vai ser contemplado com os exames necessários para o diagnóstico. O doente do SUS, por exemplo. Mas será que se eu for lá eles vão me mandar fazer o cateterismo? Se for necessário, será feito o cateterismo pelo SUS e esse indivíduo, se tiver problema, será operado sem problema nenhum. Mas, obviamente, isso quem vai definir da necessidade é o profissional médico, né? Com certeza. Não necessariamente o paciente vai dizer, eu quero esse exame. Ele não tem esse conhecimento técnico para tal, né? Com certeza, até porque hoje em dia a medicina,
ela é exercida dentro de uma filosofia chamada medicina baseada em evidências. Então são feitos estudos onde se verifica da importância, do custo e principalmente do benefício que determinado exame ou tratamento traz para o paciente. Então, todas as especialidades, como no caso a nossa cardiologia, tem um protocolo que o médico segue em função do que o doente apresenta. Então, se o doente tiver uma dor no peito de tal importância, tem que seguir tal caminho. Então, examina o doente, pede o eletro, faz enzima. Se a clínica for diferente, for de tal maneira, o indivíduo teve uma síncope, chegou lá no consultório, no pronto-socorro, o que faz? Vai fazer o cateterismo, Então, existe todo um caminho que o médico segue de acordo com a necessidade daquele caso específico. Ok. E, obviamente, sempre lembrando, né, dos cuidados para se ter uma alimentação e uma vida regrada, para ter mais saúde, mas também, quando achar necessário, procurar um profissional médico para tentar solucionar o problema o quanto antes. É verdade. Todo o tempo a gente sempre lembra as pessoas em geral que tem que prevenir, para não ter que chegar numa situação dessa e buscar uma emergência para tratar de uma dor aguda no peito, que pode ou não ser um infarto agudo do miocárdio. Então, essa questão da alimentação, do cuidado com a atividade física, evitar o fumo, evitar a bebida alcoólica, tudo isso vale para que o indivíduo tenha uma vida mais saudável e não precise fazer esses procedimentos. Bom, doutor Araré, antes de finalizar aqui, na semana que vem será comemorado o Dia do Médico. Então, aproveitar a presença aqui sua para, ao cumprimentá-lo, estender esses cumprimentos também a todos os demais profissionais de medicina aí de Araucária e região. Profissionais que eu acho que seria desnecessário aqui falar da importância que vocês têm. Parabéns. Eu agradeço as palavras e até aproveito a oportunidade e digo aos colegas médicos de Araucária que eventualmente estejam nos assistindo que no dia 18, que é o Dia do Médico, a Associação Médica de Araucária estará promovendo um café da manhã em homenagem justamente aos colegas médicos e que estão todos convidados. Será a partir das 7h30 ali no Hotel Riad e é apenas um ato simbólico, singelo, justamente para não deixar passar em branco a data, que é uma data que muita gente nem sabe que existe o Dia do Médico, né? Mas que é bom o profissional lembrar que ele é um indivíduo que tem valor, que tem importância e que é respeitado pela sociedade. Obrigado pela participação aqui mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço. E com o quadro Ser Saudável, chega ao final a edição dessa sexta-feira do Jornal Regional, que volta amanhã, às 9 da noite. Aliás, amanhã, sábado, edição especial, trazendo as principais reportagens que foram ao ar aqui no decorrer dessa semana. A você, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.